O Iveson pergunta: Professor, se puder, comente um pouco sobre a relação entre a dramatização vivida ou assistida e o desenvolvimento da empatia. Muito bem, a empatia é uma palavra que vem do grego, não é? Esse radical em significa dentro, interior, e pathos quer dizer paixão, mas no sentido de sofrer, né? Tanto se fala da paixão de Cristo, tudo aquilo que ele sofreu, padeceu. Portanto, a empatia é esse movimento da nossa alma que compartilha de uma certa forma, se coloca, nós nos colocamos no lugar do outro e sentimos com ele a situação que ele está vivendo. Então, quando você assiste a um espetáculo de teatro ou a um filme, ou lê um romance, você, quando a obra é de qualidade, uma das virtudes do escritor e do dramaturgo e do ator também é exatamente colocar de tal forma a narrativa que você, a lendo, penetre, vamos dizer assim, imaginariamente nas personagens e vá acompanhando, por um lado, como se aquilo fosse externo a você, mas por um outro lado, sentindo por dentro, colocando-se no lugar das personagens. E um bom escritor, Shakespeare é um dos maiores, se você lê uma peça do Shakespeare ou assisti-la, quando ela é bem montada, você vai se identificando e vai como que vivendo junto com as personagens, sejam elas positivas ou negativas. Mesmo um Iago, por exemplo, que é quase um símbolo do diabo, né? É um maquiavélico. Ainda assim, porque o próprio Shakespeare se colocava no lugar da personagem e não só via as suas razões, mas procurava sentir como ele as coisas, escreve de tal maneira, constrói a personagem e a sua trajetória de tal maneira que nós nos identificamos com ele. Não da mesma maneira que nos identificamos com a Desdémona ou com o próprio Otelo, que são personagens não são personagens más e, portanto, é mais fácil nós nos identificarmos com elas. Mas talvez assim a grande virtude de um Shakespeare e dos grandes artistas do drama seja exatamente penetrar na alma de personagens negativas ou mesquinhas, de tal maneira que nós, identificando-nos com elas, consigamos entrar em contato com essas mesmas tendências que essas personagens encarnam na nossa própria alma. E aí a empatia tem um efeito purgativo, catártico. De uma certa forma, nós nos purificamos, nós nos livramos dessas tendências através da obra de arte. Então, quanto mais, falando agora do desenvolvimento da empatia, quanto mais você absorver as grandes obras de arte, narrativas e dramáticas, mais você vai desenvolver a sua capacidade de colocar-se no lugar dos outros e sentir as coisas como eles. Né? Dizia aquele autor antigo, nada do que é humano me é indiferente. Não é?
E, portanto, esse conhecimento dessas dimensões do homem, desde o anjo até a besta, vai nos dando um conhecimento maior da nossa própria alma e vai nos tornando mais compassivos e amorosos, compreensivos com os outros, não só no sentido de amá-los e, digamos, aceitá-los, mas no sentido também de cooperar com eles, ajudá-los a livrar-se, a conhecer-se e livrar-se daquilo que está, vamos dizer assim, obstaculizando a possibilidade que eles mesmos têm de serem melhores, de realizarem com mais plenitude a sua própria vida.